Esse policial está disposto a tudo para proteger sua família, até fechar os portões do inferno, pois este será o fim do mundo e esse é o filme Home, Sweet Home, Rebirth de 2025. E eu sou a F, o escolhido de fralda, porque proteção nunca é demais. Então vamos para a história. Um bandido está fugindo pela rua depois de tentar assaltar uma loja, mas ele acabou se dando mal e foi atingido por alguns policiais. E esse seria seu fim, pois estava perdendo muito sangue. Mas hoje ele teria uma nova oportunidade, pois o mascarado aparece falando que ele poderia viver mais um pouco se jurasse lealdade. E como não tinha nada a perder, ele aceita. E quando a polícia aparece, ele só encontra uma grande marca de sangue na parede. Longe dali, o monge está tentando meditar, quando vê o fim do mundo acontecendo e sabe que sua missão começou. Mas seu mestre diz que não estava na hora, mas ele tem certeza que o antigo necromante estava se preparando para voltar. E se isso acontecer, os portões do inferno seriam abertos. E ele sai em missão e galera, isso está parecendo apenas uma história de aventura padrão. Até que vemos Jack com sua esposa Sarah e sua filha Lu, que vieram a passeio em Bangkok para visitar a mãe da Sarah. Eles querem aproveitar esse momento ao máximo, mas Jack recebe uma ligação do trabalho e não tem como recusar, pois ele é detetive e por todos os lugares que eles vão passando, ele perde a vista porque não sai do celular, até que chegam no hotel e ele consegue terminar aquela ligação. E Sarah começa a ficar com raiva porque quando ele era apenas um policial, isso não acontecia. Antes de visitar sua mãe, Sarah quer passar no mercado da cidade para comprar um presente, e por ser um local muito tradicional, havia de tudo, e o local era muito grande e Jack desliga o celular e diz que agora seria um marido e um pai melhor. Mas quando ele olha pro lado, Lu sumiu. Os dois começam a correr e procurá-la pelo local, mas é muito grande e a encontram do outro lado, seguindo uma borboleta azul misteriosa. E por sorte, ela estava conversando com um monge careca, que por acaso é o mesmo que saiu para impedir o fim do mundo. Jack agradece por olhar sua filha, e o monge o chama pelo nome e diz que ele estava destinado a estar ali naquele dia, e agora ele precisa cumprir seu destino para que o mundo seja salvo. E Jack acha que foi apenas um engano, pois ele é apenas um detetive que estava de férias em outro país. E dali eles vão para o shopping comprar um presente em um lugar mais tranquilo. E uma coisa eu falo pra vocês, quando é pra dar ruim, vai dar ruim em qualquer lugar, pois eles querem aproveitar, mas aquele mesmo homem que aceitou o pacto com o mascarado misterioso aparece no shopping e começa a atirar para todos os lados, causando caos no local. Para proteger sua família, ele poderia ir embora com elas, mas Jack manda Sarah e Lu se esconderem no banheiro, que resolveria esse problema. Ele consegue pegar a arma de um guarda que estava no chão e manda o atirador soltar a arma, mas ele diz que estava esperando e sabia seu nome, porque o destino estava se cumprindo. E Jack percebe que aquela cidade não era normal e consegue acertar um tiro no braço dele. Um policial aparece para dar reforço e Jack diz que era um policial americano e conseguiu neutralizar o suspeito. E antes de morrer, ele diz que agora que tudo começaria, e começa a brilhar até explodir. E da explosão saem várias almas em chamas, como se fosse do próprio inferno. E enquanto isso, Sarah e Lu decidem sair dali porque o shopping poderia cair. Mas nesse momento, tudo piorou e as pessoas começam a se matar após serem possuídas por seres das trevas. Sarah já lutou karatê e consegue salvar Lu de ser levada, mas o desafio é sair das ruas onde as pessoas estavam surtadas, e a única forma de não serem pegas é se escondendo em uma loja de conveniência. E como está sem sinal no celular, Sarah vai usar o telefone do lugar, mas um possuído entra pela porta e Lu precisa se esconder, mas por ser mequetrefe ela faz barulho e esse seria seu fim. Mas Sarah o acerta com um taco de beisebol e sai correndo, e a maior burrice é não levar com ela, porque nunca se sabe quando vai precisar. As duas chegam no terminal de ônibus e alguns sobreviventes estavam escondidos, mas não conseguiam sair dali, pois a mochila com as chaves estava do lado de fora. E ninguém tinha coragem de ir, então Sarah faria isso. Mas quando volta, os possuídos vão pra cima dela e um dos caras que não quis pegar a chave desce pra ajudar. Mas ele acaba sendo pego enquanto que Sarah sobe no ônibus e mete o pé. Trolei!
Enquanto isso, no shopping, Jack acorda sem entender nada e como aquela explosão aconteceu, e ele sai em busca de sobreviventes e uma mulher estava chorando e o policial quer ajudar. Já avisei que vai dar merda isso. Mas quando ele chega perto, ela dá 37 facadas de leve nele, e Jack percebe que era golpe, porque mesmo dando 3 tiros de aviso, ela levanta como se não fosse nada. E pra piorar, ela vai atrás dele andando pelo teto. Que porra é essa, marreco? Jack vê que isso não era normal e talvez aquele monge estivesse certo, e por sorte consegue correr daquela mulher possuída, mas assim que sai do shopping uma criatura gigante aparece e começa a ir atrás dele, e ele seria pego em um beco, mas o monge aparece e o puxa para outro lugar, e ali estava tudo calmo, porque era um portal que ficava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Jack pergunta o que estava acontecendo e onde estava sua família, e o monge explica que ele foi destinado a salvar o mundo, pois ele nasceu no dia que sua mãe morreu, e ele precisa escolher se vai salvar o mundo ou destruir o mundo, pois ele é um guardião, e para isso ele precisa impedir o mago necromancer, e ele lembra das últimas palavras do atirador no shopping, e como aquilo tudo parecia muita loucura, ele só quer encontrar Sarah e Lu, e ele diz que elas estavam voltando para o hotel. Sarah precisa descer no caminho, pois está tudo fechado de carros, mas as duas conseguem chegar no hotel e fugindo de mais alguns possuídos, elas se escondem no quarto e precisavam ficar em silêncio para não alertar as criaturas. E do lado de fora, o mundo estava se acabando. O monge levaria Jack até sua família, mas antes o levaria para fechar o portão do inferno, e ele explica que alguns anos atrás, o monge que protegia o portão começou a estudar as magias antigas e foi corrompido. E o que ele deveria proteger, agora ele quer abrir totalmente para ficar mais poderoso. E Jack, escutando e vendo isso tudo acontecendo, poderia focar no objetivo, mas ele escuta uma mulher pedindo ajuda na laje de um prédio e sobe para ajudar, e o local estava cheio de criaturas das trevas. Aquela criatura gigante reaparece e pega a mulher, então ele só perdeu tempo tentando salvá-la, e o monge explica que ela foi levada porque antes disso tudo acontecer, ela traiu o namorado, e apenas os pecadores que estão sendo possuídos, e serão os primeiros a serem julgados. E Jack se caga de medo porque ele colocou seu trabalho em primeiro lugar, e por ser policial fazia muitas coisas que não se orgulhava. No hotel, Sarah escuta alguém bater na porta chamando pelo seu nome, e ao invés de olhar no olho mágico, ela decide abrir, e por acaso era Jack. Mas não o nosso Jack, porque ele estava atravessando a cidade com o monge e várias criaturas estavam atrás deles, e eles ficam encurralados em uma sala de cinema, e o monge mostra que estava preparado para essas mais fracas, e usa uma magia da luz transformando todas em pó, mas isso não os salvaria de tudo. Assim que saem do teatro, Jack percebe algo de estranho, porque pelo espelho ele parece um chinês falecido, e o monge explica que até ele salvar o mundo, ele precisa preservar seu corpo, mas sua alma poderia estar em outro corpo, e isso explica porque ele apanha, mas não sentia nada, porque já era um corpo morto, e ele entrega uma arma mágica porque a natural dele não serve para nada. O monge leva até onde um dos serviçais do necromante estava, e por acaso é no mesmo hotel que eles estão hospedados, e aqui vem a revelação, porque quem estava no seu corpo no hotel é o mesmo que estava trabalhando para o necromante, porque como ele deixou o corpo vazio, alguém entrou. O problema é que Jack não conseguiria provar quem ele é, já que estava com cara de chinês, e sabemos que não tem galantia, e os dois começam a brigar usando todas suas habilidades de jiu-jitsu, mas sua esposa e filhas não sabem o que está acontecendo. Jack faz um sinal com a mão para provar que era ele, mas apenas a jovem reconhece, e Sarah dá um tiro nele achando que ele é um impostor, e Mac diz que levaria elas para um lugar seguro e mostra um portal de sangue na parede. Otário, suspeito, otário. Jack acorda no limbo com o monge, e ele conseguiu salvar a tempo ou perderia sua alma, e agora eles precisavam se apressar para chegar no portal, e ao mesmo tempo Sarah percebe que era golpe, mas não tinha para onde fugir, e a jovem é colocada para o ritual, mas agora Jack estava com sangue nos olhos, e aparece no corpo de outro chinês, mas dessa vez ele luta
artes marciais, mas agora ele acaba com todos os capangas do necromante, mas sabemos que a vida não é fácil. E aqui vem a revelação, e o necromante diz que mesmo que ele faça isso, tudo para salvar sua família e o mundo, seu destino seria o mesmo, pois para fechar os portões do inferno, ele precisaria estar dentro, e o monge diz que é por isso que ele foi escolhido. Ele aceita seu destino e se despede da sua família, e entra no buraco suspeito em chamas. E depois de uma longa viagem, sua família chega na casa da avó e termina com uma mulher suspeita reabrindo as portas do inferno, como se não fosse nada. Porque quando uma mulher quer, ela abre qualquer coisa, mesmo que seja na porrada. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque senão ela vai te fazer uma visita.